A alfabetização faz isso com as crianças, né? Uhum. Traz esse pensar. Então, o racional. Eu preciso racionalizar, aprender 1 mais 2, o A, E, I, O, U. E eu aprendo só de um modo concreto daquilo ali que só aprende que é um risco, o A é assim, com outro risquinho no meio. Uhum. Você não consegue aprender que o A tem aquela forma. Você não sente, né? Você não sente o A, o E, o I. Você Uhum. não sente ele. Você só escreve e copia. Escreve e copia. Copia do quadro. Então, o B mais A, que forma Bá. A gente vai fazer o que com as crianças? Você vai ensinar que o B mais A é Bá. Mas da Uhum. onde que vem? Onde que eu encontro na natureza esse formato, né? Igual a Uhum. gente, no curso que ela mostrou, a Andréia lá, que é a professora, mostrou o B Uhum. na asa da borboleta. Então, Uhum. que o B vem de B, da borboleta. Então, explica para a criança um fonema antes, né? E aí, o que, que a maioria das escolas fazem? Trazem o letramento, que agora eles estão Uhum. chamando de letramento. Então, colocam Uhum. um monte de letras e números na parede. A criança já tem um contato extremo, né? Uhum. Precoce demais. Então, ela vai olhar aquilo, vai ver que a forma é daquele jeito. Depois que junta tudo, juntou a frase, aprendeu a ler, acabou. Ela Uhum. não interiorizou, ela só decorou. É, fica assim, uma coisa aparente só, É, né? Não exato. tem a compreensão interna disso. E isso que a gente precisa ver. Quando você falou assim que a professora lá mostrou o B saindo da asa da borboleta, isso é uma forma de trazer em forma de imagens. É isso que a gente fala muito, assim, ensinar por imagens. Porque imagens são vivas e elas despertam algo de dentro da gente, né? Não fica no concreto ou na superfície, senão o B é assim, o A é assim, e vamos juntar, fica Bá. Tudo bem, eu posso até entender tudo isso, mas eu não vou fazer aquilo uma relação com, com a essência do que é ler e aprender, né? A gente já está tão acostumado que a gente vai ler um livro e a gente não pensa na letra que está ali. Lógico, a gente vai lendo, só pensa se a gente está com óculos ruim e não consegue enxergar direito. Mas senão você não. Aí você mergulha, né? Você vê tudo aquilo. E se você olha só em cima da folha, meu Deus, são um monte de risquinhos pretos em cima do branco, não tem sentido nenhum. Mas para nós já tem a partir do momento que a gente entra no conteúdo. Só que isso, se a gente traz para a criança somente as letras, a gente não está fazendo o caminho inverso. Depois ela vai aprender a ler, mas isso não vai fazer relação nenhuma com ela mesma. Isso vai, a gente chama aqueles analfabetas funcionais até, que isso é cada vez mais comum e não tem a ver com classe social, tem a ver com, às A vezes, com a forma de forma de aprender. aprender, porque não chegou a ter esse contato com aquilo que a linguagem ou que a escrita é na sua essência. Ela é uma comunicação. Ela é trazer para todo mundo algo onde minha voz não alcança, digamos, né? Podemos ver isso assim. Então, a forma da pedagogia Waldorf é trazer primeiro essa vivência concreta que a criança precisa ter. Por isso que aquela hora você falou assim, a gente fecha e fala, o passarinho aqui. Porque a criança realmente vive o presente, o momento, É, e se você consegue levar ela para lá, aquilo já foi, já não precisa mais ficar pensando que a mamãe desligou a água, né? E exato. ela parte para o novo, para aquilo, e aquilo vai formando ela. Então, para a alfabetização também, sair daquilo, qual que é o mundo dela? É o mundo das vivências dela ali, né? Então, por isso, assim, borboleta, ela tem uma vivência, e daí ela não vai racionar, porque realmente se diz assim, mas o B é borboleta em português, assim, Sim. inglês também, Inglês mas em também, alemão começa já com B. não, né? Mas em alemão já não é, né? É, então. Como que é Então, borboleta em alemão? Schmetterling. Então já não, nada a Não, ver daí com vai B, né? aprender por outra coisa, né? Vai Exato, ter que por ter uma outro, outra. né? É. Que tem essa forma parecida com um B e que tem a palavra. Mas a ideia é assim, na verdade, você só está pronto para ser alfabetizado de verdade quando você tem a capacidade a criança tem a capacidade de, por um estímulo externo, que não é a imagem que ela vê, formar uma imagem interna.
Então, sair desse, assim, daquilo que parte de mim. Enquanto isso, tudo que ela sente, vivencia ou pensa, parte do interior dela, daquilo que ecoou nela, né? Então, ela forma as imagens por histórias, por algo que ela já conhece. E depois, de repente, eu olhar para um quadro, está escrito janela, e eu internamente ver uma janela, né? Como o J, A lá, nada a ver. A imagem daquilo não tem nada a ver Não com tem uma nada a ver. janela, né? Mas eu preciso, na hora de ler, conseguir formar essa imagem interna. Senão, Sim. aquilo fica algo só Mas a aqui, professora colocou né? algumas vivências também para alfabetização, como a forma da expressão corporal. Então, Sim, ela trouxe a imagem de alguns anjos fazendo com as mãos, né? O A para isso. cima, o E. Então, Uhum, primeiro a criança, ela olha a forma uhum, daquilo com outro olhar. Então, essa foi a primeira vivência. Depois, a professora colocou em vários versos com a mesma letra. Então, por uhum, exemplo, e pediu para a gente desenhar algo que a gente vê a letra naquilo. Por exemplo, eu desenhei uma cesta. uhum, Você consegue ver o C na cesta? uhum. É um C dentro do cesto. Sim. Então, tem a ver. Então, ela pediu para a gente fazer tudo com a letra C, Hum, né? Os versos. Então, ela começa a falar só com A, só com E, só com I, só com U. E a criança começa a ouvir. Então, ela está experienciando uhum, primeiro as letras. sim. Depois, ela vai interiorizar aquilo como uma forma e depois ela vai juntar. Então, a ideia é que a criança seja alfabetizada até os 9 anos, aproximadamente. Olha quantas vivências e quanto tempo ela tem. Uhum, É uhum. lindo. É Posso? claro. Desculpa. Desculpe. Não, eu só ia comentar, a minha enteada, ela está no primeiro ano, então ela está sendo alfabetizada agora. E ela volta com tanta alegria toda vez que aprende uma outra letra e contando a história, né? Às vezes, claro, eu tenho que perguntar um pouquinho, e aí, qual que foi a história? Mas quando ela conta, dá para ver que aquilo vive nela e que Sim. realmente faz parte, que ela compreende o que tá, né, o que ela recebeu. E aí ela busca essa letra em tudo que ela encontra, né, Sim, pelo São caminho, descobertas, né? e aí fica exatamente. brincando com as palavras, E né. é legal que a professora ela não conta aonde está a letra. Então, Uhum, por exemplo, ela fez o desenho de uma torre. A torre, se você pensar, você pode desenhar ela assim, daí colocar um telhadinho, né, na Uhum, torre. Só que ali está o segredo. Então, ela desperta nas crianças a curiosidade. Então, ela uhum, fala: na próxima aula, eu vou desvendar o segredo. E aí as crianças começam a olhar aquela torre e ver que realmente ali tem um T. uhum, Então, é o T, eu descobri. Gente, é mágico. É uhum, mágico. Que ela estava uhum, contando das crianças descobrindo as letras, as formas, pelo que elas ouvem, aonde elas estão olhando o que, que a professora está falando. Né? uhum, Então, é lindo demais. E assim, a forma como é aprendida a matemática é totalmente diferente, é muito corporal, sabe, tem que pular corda para aprender matemática, Nossa, fazer né, então pensa. tricô. fazer tricô, todo mundo faz tricô. Então, assim, quem puder visitar uma escola Waldorf, participar de um dia de portas abertas, para poder olhar um pouquinho mais de perto o que acontece ali, ver os cadernos, né, que Sim, tem, é muito rico, aproxima e é uma oportunidade de conhecer mesmo muito o que mesmo. acontece.